Vocês sabem que eu tenho falado sobre o Evangelho de João. Li o primeiro capítulo, li o segundo capítulo, cheguei no terceiro capítulo, e nós vamos ficar uns 3 domingos neste capítulo, porque eu quero falar do novo nascimento. E eu quero deixar claro uma coisa aqui. Nada do que eu falar é piada. Nada do que eu falar é piada. É simplesmente Bíblia. Uma das coisas que a Bíblia faz é nos corrigir. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar chateado, fica magoado com o pastor, fica magoado com Deus, fica magoado com todo mundo. Mas Deus revelou-nos o seu mistério para que a gente pudesse entender que existe um mal em nossos corações. E ele veio para reparar esse mal. Tá bom? Então, nós vamos estar lendo, a princípio, João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3 somente. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Paizinho, o Senhor sabe das minhas fraquezas e quanto sou incapaz de anunciar o teu evangelho. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito opere em mim o falar e opere nos meus irmãos o escutar. Te pedimos, Pai, ouvidos para ouvir a tua voz. Converta-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem era esse homem? Nicodemos era um fariseu. Quem era fariseu? Nós estudamos na terça-feira, estudamos. O fariseu era aquele camarada zeloso quanto ao Pentateuco, quanto às leis de Moisés. Era aquele camarada que via vírgula por vírgula na lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Né? Ele era um líder, um ancião, respeitado pelo povo, mestre nas leis. Ele é mencionado 3 vezes, só por 3 vezes na Bíblia e só no Evangelho de João. Nos outros evangelhos você não vai ouvir falar de Nicodemos. Ele está aí em João capítulo 3, ele é mencionado em João capítulo 7. É interessante que nesse capítulo eles tentam pegar Jesus. Os fariseus, os saduceus, eles já estão agoniados com a mensagem de Jesus e querem trazer Jesus e mandam os seus auxiliares. Quando chegam para pegar Jesus, os camaradas ficam bobos com a palavra dele e não conseguem trazer Jesus. E quando chega no meio deles, dos fariseus, dos saduceus, dos homens importantes que cuidavam da lei e cuidavam do povo, eles falam assim: vocês foram iludidos por ele também, por esse tal de Jesus? E Nicodemos se levanta e defende. Fala: como é que vocês querem condenar esse homem, se vocês nem o ouviram ainda? E é engraçado que eles dizem assim: vocês é igual o povo, porque vocês estão sendo hipnotizados ou enganados por ele. Nenhum líder, nenhum fariseu é igual a esse homem. E se levanta Nicodemos para ir a favor de Jesus. E ele diz: ué, você quer ficar igual a esse aí também? E a última vez que Nicodemos aparece no Evangelho de João, é na crucificação, no embalsamento do corpo de Jesus, junto com José de Arimateia. Jesus morreu, ele vai lá e ajuda a tirar o corpo de Jesus da cruz para levar para a sepultura. Ele também é mencionado no Talmud. O Talmud é um livro escrito das leis orais do povo dos judeus. Eles criam que Moisés falou leis, deixou leis orais, que não estão escritas na Bíblia. Leis que eles diziam para o povo e diziam: não, Moisés disse isso, mas não tinha nada escrito, era uma lei oral. E eles escreveram as leis orais. E é mencionado, acredita-se, que
Nicodemos é mencionado no Talmud, escrevendo o Evangelho de Nicodemos, que conta a história de Pilatos. Bem provável que Nicodemos tenha se convertido. Mas o que é mais importante? A vida de Nicodemos? Claro que não. Nicodemos é alguém que Jesus se revelou. E essa é a parte importante que eu quero trazer para vocês. Né? No capítulo, nos versículos que nós lemos, Jesus vai falar com ele algo interessante. Coloca para mim de novo o versículo 1. Diz assim, versículo 1. Né? E havia um homem entre os fariseus, né? Um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, versículo 2. E este foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque provavelmente ele não queria ser visto com Jesus. E ele questiona Jesus. Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. O que chamou a atenção de Nicodemos para ir até Jesus? O que chamou a atenção? O que vocês acham? Os sinais. Sinais. E o que mais? Porque ele entendia que ele era mestre. Ele não só fazia sinais, como ele tinha conhecimento da lei. Foi isso que chamou a atenção de Nicodemos. Mas o que é importante a gente saber? Fica uma pergunta no nosso coração. Qual a diferença entre Jesus e os falsos profetas? Se a gente for ver bem, todos dizem que tem sinais. Qual é a diferença? Nicodemos foi, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Nicodemos foi até Jesus porque entendia que era um mestre, que Jesus era alguém que conhecia a lei. E não só isso, mas também que fazia sinais. Se a gente for recordar na Bíblia, a gente vai ver que as pessoas, quando olhavam para ele, admiravam, porque ele falava como quem tinha autoridade. Mas qual é a diferença de Jesus para os falsos profetas? Porque se a gente for olhar para os profetas de hoje em dia, a gente vê eles pregando, né, que parece que são os caras, e tem uma autoridade, e tem coisas que são feitas que a gente diz assim, cara, de repente é verdade. Quando a Louise foi curada do joelho, curada mesmo, e nós estávamos lá e vimos a cura, é um sinal, não é um sinal? Mas o que me fez correr da pessoa que curou a Louise? O que me fez querer estar afastado? O que me fez não prestar atenção nele? A palavra. Porque um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, ele tem que anunciar o que está escrito na Bíblia, o que é profetizado pelo Senhor. Jesus não só fazia sinais, mas ele revelava aquilo que estava na lei. Jesus não simplesmente falou coisas aleatórias. Jesus não disse para eles, olha que vem a mim que os teus problemas vão ser resolvidos. Olha, vem a mim que amanhã vai dar tudo certo. Olha, vem a mim porque você vai ter um dinheiro bom na tua conta. Não, Jesus não disse nada disso. Bota o versículo 3, isso é que é legal, presta atenção. Volta o versículo 2, olha só que legal, tem que ir devagar com isso. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Qual é a resposta que vocês acham que Jesus tinha que dar para isso? Verdadeiramente, eu sou mestre, eu sou conhecedor da lei, eu sou um camarada que veio de Deus mesmo e eu boto a mão e eu curo. Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que resposta é essa? Foi isso que Nicodemos perguntou? Claro que não, mas esse é um verdadeiro profeta, porque Jesus não precisa fazer milagres, Jesus quer mudar a vida daquele que está lhe perguntando sobre sinais.
Se eu vier para cá e prometer coisa a vocês, eu sou um falso profeta. Mas se eu digo para vocês o que Deus quer fazer na vida de vocês, observe, porque de verdade pode ser que eu seja um profeta de Deus. O que chamou a atenção de Nicodemos é não só por causa dos sinais, mas porque Jesus verdadeiramente era um mestre. E Jesus agora passa a ensinar Nicodemos o que é o verdadeiro evangelho, o que é o verdadeiro evangelho da mudança, o que é o verdadeiro evangelho do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que a gente sabe do reino de Deus? O que a gente sabe? A gente sabe que o reino de Deus se manifesta de 3 formas. Manifesta a graça, só por Jesus. Manifesta um novo nascimento, só por meio de Cristo. E manifesta o reino através da revelação que está em Cristo Jesus. O que é o reino de Deus? Vamos conhecer um pouco do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus é revelada mediante ao novo nascimento, arrependimento por convencimento do Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Eu só posso conhecer o reino de Deus se houver conversão. Sem conversão, não há entendimento do reino de Deus. Se eu não entendo o que eu sou e o que Ele quer fazer na minha vida, eu não entendo, e não tem como eu saber o que é o reino de Deus. É impossível. Jesus traz uma informação para Nicodemos para que ele entenda. Não interessa os sinais que eu faço, interessa conhecer o reino de Deus através de um novo nascimento. A pergunta ainda fica: será que nós temos conhecido o reino de Deus? Se temos conhecido o reino de Deus, é porque nós recebemos o novo nascimento. Mas se não temos conhecido o reino de Deus, é porque nós não recebemos o novo nascimento. E vamos conhecer um pouco mais do reino de Deus, né? O reino de Deus é fantástico. O que é o reino de Deus? A gente começa entendendo o que não é e o que não pertence ao reino de Deus. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5. Olha o que diz aí. Porque as obras da carne são, presta atenção nisso: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Paulo dizendo: como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fato, o que está na tua carne? Tudo isso que eu narrei agora. Porque, venhamos e convenhamos, quem nunca sentiu inveja? Me disseram que idólatra é só aquele que é da Igreja Católica. Mentira, todo ser humano é idólatra. Todo ser humano é idólatra. Você começa a confiar em alguma coisa, você se torna idólatra. Se você acha que o teu conhecimento, a tua sabedoria te faz ganhar alguma coisa, você é um idólatra. Você se acha um Deus. Se você acha que o teu trabalho te sustenta, você é um idólatra. Se você acha que a sua beleza é a razão de você ser a pessoa, você é um idólatra. Então todo ser humano é idólatra, todo ser humano é invejoso, todo ser humano é glutão. Alguns muito exagerados, outros nem tanto. Mas eu quero que vocês entendam que a Bíblia nos declara que existe um mal em nós. Existe um mal, todos nós temos na nossa carne. Não está falando de um grupo específico. Não está falando, são as obras da carne. E não é da carne do malfeitor, não é da carne do fulano de tal, não é da carne daquele que rouba lá no governo, que a gente sabe como é que é o negócio. Não, não está falando disso. Está falando que as obras da carne são. E ele diz que todos que praticam isso não podem herdar o reino de Deus.
Então, pastor, vai todo mundo para o inferno. Calma, vamos devagar, né? Marcos, capítulo 10, versículos 24 e 25. Acho que são só esses dois. E nós já comentamos o amor a esse mundo. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, né? Jesus está conversando com o jovem, né? E ele tem muitas posses, e Jesus fala algumas coisas com eles, né? E eles ficam admirados. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Vocês entenderam o que está escrito? A pergunta é: quem não confia na riqueza? Mesmo a gente sendo pobre. Quando o salário atrasa. Quando o trabalho não aparece, né? E a gente fica, será que vai vir? Ou será que não vai vir? Quando as vendas não acontecem e as contas vão aumentando, quando o carro dá problema, a gente entra em desespero. Alguns entram no estágio tal que eles eram tão ricos que quando ficam pobres, tiram as suas próprias vidas porque achavam que toda a riqueza era o sustento deles. E Jesus está dizendo que quem confia nas riquezas não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, não pode conhecer o reino de Deus. E continua, o que ele diz mais? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu já expliquei, e eu não vou explicar de novo a agulha, que senão vai demorar e eu quero que a gente participe bem da comunhão. Mas é muito mais fácil um camelo se ajoelhar, tirar o seu peso de carga e entrar por uma porta estreita, do que um rico, alguém que confia nas suas riquezas, confia nas suas posses, entrar no reino de Deus. O que diz mais? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E ele diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue... Tem alguém de carne e sangue aí? Tem? Todo mundo, né? Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Entendam, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar onde não tem pecado. O reino de Deus é um lugar onde não tem mentiras. O reino de Deus é um lugar onde não tem idolatrias. O reino de Deus, quem manda é o Senhor. E se você se prostra para outro Deus, ou para outro lugar, ou vira o seu pensamento para qualquer outra coisa que não seja nele, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é justo, o reino de Deus é lindo, é limpo. E a Bíblia nos informa claramente que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Porque nós lemos, porque em nós habita o mal. A obra da carne é tudo aquilo que eu li para os irmãos. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos é muito sério, é algo muito sério. Nicodemos, existe um mal dentro de você. Você precisa de um novo nascimento. Você precisa ser uma nova criatura, porque a sua carne e o seu sangue, você se leva automaticamente para o inferno. Vamos conhecer um pouco mais do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Tiago, capítulo 2, versículo 5. Aqui vai dizer que os ricos vão herdar os céus. Diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Opa! Entenderam isso? Aqueles que confiam nas suas próprias riquezas aqui neste mundo não podem ver Deus. Mas aqueles que são ricos na fé. O que é ser rico na fé, pastor? É confiar plenamente em Deus. É descansar plenamente em Deus. É amar verdadeiramente a Deus. Não é isso que a gente tem estudado nos vídeos que eu tenho postado?
Não sei se os irmãos estão vendo, mas vejam, por favor. Amar a Deus é confiar em Deus plenamente. É descansar nele, é dizer, Senhor, eu não posso confiar em mim, eu não posso confiar na minha carne. A minha carne é corrupta. Eu quero herdar o teu reino. Tira de mim o mal. Eu quero plena confiança em ti. E esses que creem em Deus são ricos na fé, porque descansam em Deus. Entendem que Deus é o seu alívio. É Ele que nos consola. É Ele que trata os nossos corações. E diz mais, lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, completa e deixa bem claro isso. Viver no Espírito é conhecer o reino de Deus. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É tudo que a gente gosta de fazer. Quem não gosta de comer e beber? Quem não gosta daquele churrasquinho, né, Zé? Aquela picanha, com aquela gordurinha, chega a ser uns 2 dedos de grossura na lateral da carne. Quem não gosta? Quem não gosta de beber? Eu amo comer com o refresquinho do lado, né? Um mate-leão, aquela coisa maravilhosa que a gente... Mas o reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente gosta nesse mundo. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria pode responder, igreja, é no Espírito. Você sabe o que é ser alegre no Espírito? É ser confortado por Ele quando você estiver chateado, aborrecido, com raiva, quando você estiver pecando, quando você estiver fazendo coisas que não agradam a Deus. Você vai ver que Ele está em você. E Ele é a sua alegria, porque se Ele está em você, você é a habitação do Espírito Santo e você está selado para conhecer o reino de Deus. Você só pode conhecer o reino de Deus se você tiver a justiça de Deus, a paz de Deus e a alegria de Deus no seu coração. Então, a nossa paz está em Deus. A gente sabe que a gente não é justo, a gente sabe que a gente não tem paz e a gente sabe que nesse mundo a gente não tem alegria. E cada dia que passa parece que a nossa alegria vai diminuindo. Quando você vê uma verdade e sendo pregada uma verdade, as pessoas conseguem corromper e dizer que é mentira. E a mentira, as pessoas falarem que é verdade. Assim, descaradamente. E ninguém consegue fazer nada. Vocês podem contar que a maioria dos brasileiros são e querem as coisas direito. A maioria. Vocês sabem disso. Mas por que ganha a mentira? Por que ninguém consegue tirar a mentira do poder? Porque quem está no governo deste mundo não é o Lula, é Satanás. Não é. Então, gente, a nossa justiça está em Deus, a nossa paz está em Deus, a nossa alegria está nele. É de sermos habitados pelo Espírito Santo e vivermos esta paz, esta alegria, esta justiça, porque nele há retidão, nele há verdade. Aqueles que vão ver o reino de Deus é as pessoas que descansam e têm alegria no Espírito Santo. Vão sofrer, vão se angustiar, vão ficar chateados, vão fazer coisas que não agradam a Deus, mas quando eles olharem para dentro e verem o Espírito Santo, eles vão ser confortados pelo Espírito e querer voltar a fazer o que é reto. O reino de Deus é algo extraordinário. Quem pode herdar o reino de Deus? Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Olha aí quem pode herdar o reino de Deus. Bem-aventurado, muito feliz, muito alegre, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede, não de comida do mundo, mas de justiça, da justiça de Deus, porque nele há justiça, paz e alegria, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração,
pecaram e se arrependeram. E pediram a Deus limpa, e Deus limpou. Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Quantos não estão sofrendo perseguição por tentar falar o que é honesto, por tentar falar o que é justo? Estão sendo até cancelados, porque deles, esses, verão o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando amaldiçoarem, quando te ofenderem e perseguirem, e ainda vão mentir, ainda vão dizer todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem pode ver o reino de Deus? Os pobres em espírito, porque confiam em Deus. Os que choram, porque serão angustiados, serão atribulados, mas eles têm o consolo do Espírito Santo. Os mansos, porque toda vez que vem a ira, eles lembram e olham para o Senhor Jesus, e vendo a mansidão que há neles, são amansados também. Os famintos por justiça. Nós devemos ser famintos por justiça, mas a justiça que vem de Deus. Os misericordiosos, no mundo falta misericórdia, e na igreja existe misericórdia. A igreja recebe todas as pessoas por causa da misericórdia de Deus. Qualquer pecador, qualquer transgressor, qualquer pessoa, a igreja recebe com misericórdia, para que ela possa receber salvação, transformação, um novo nascimento, limpos de coração. Gente, nós precisamos entender que o limpo de coração é aquela pessoa que se arrepende. Se não há arrependimento, não há limpeza de coração, não há remissão de pecado. Limpo de coração é olhar para Jesus e olhar para a justiça dele e ver que ele é que limpa e ele é que restaura. E diz, os pacificadores, os perseguidos. Nós estamos passando esse momento de perseguição. Prenderam mais um pastor, mais um. Quando eu falo e a gente grava, vocês não sabem como é que meu coração fica, né? Porque pastor é visado. Pode parar um camburão qualquer dia, aí até no meio da comunidade, para prender pastor, eles vão. Se fosse para prender qualquer outra coisa, eles não entravam em comunidade. Mas para prender pastor, eles vão. Prenderam esses dias um pastor, porque falou da misericórdia de Deus para algumas pessoas. E disse que elas precisavam mudar de vidas. E ele foi processado. E ele foi preso. Por falar a verdade. Por dizer o que está escrito na Bíblia. Você quer viver a sua vida? Viva a sua vida do jeito que você quiser. Fazendo o que quiser. Mas é a minha obrigação simplesmente alertar. Eu não posso botar uma arma na cabeça de ninguém e dizer, muda de vida. Isso é que tu faz é pecado. Como é que é? Ou eu te odeio por causa disso. Meu Deus, não é isso. O amor de Deus é tanto que é proclamado o evangelho de mudança, de salvação, para que esses também possam ver o reino de Deus. São esses que são perseguidos, esses verão a Deus, porque não tem medo da justiça e de falar a verdade. E os desonrados, os ofendidos, né? Isso a gente tem visto muito. Então eu só posso concluir uma coisa. João capítulo 3, versículo 3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que nós precisamos de um novo nascimento. O que Jesus nos deixa é simplesmente isso. Nicodemos, você é um homem experimentado, você é um homem de lei, de entendimento, sabe e conhece as leis de Deus, mas existe um problema. Você precisa nascer de novo. Porque quem não nasce de novo não tem salvação. Hoje, o que nós queremos e o que nós oramos é que todos nós possamos receber esse novo nascimento. Aqueles que já são nascidos de novo têm o Espírito de Deus.
eles não vão ser melhores que os outros. Isso é mentira. Não existe um crente melhor do que outros, né? Porque as pessoas falam assim, eu sou teu filho, então eu tenho que prosperar, porque o ímpio prospera e eu não prospero. Como que pode, eu sendo filho de Deus, eu não prosperar? Gente, para com isso. Vai ter crente que estuda muito, tem crente que estuda pouco, tem crente que ganha um montão e tem crente que ganha pouco. Igual a todo ser humano. Não é essa a mensagem que a gente prega. Isso são dos falsos profetas. A mensagem que nós pregamos é um novo nascimento. Muda a tua vida para que você veja o reino de Deus, que não é um reino corrupto, igual ao do mundo. Nós vamos estar orando agora nesse momento e pedindo a Deus que mude as nossas vidas, mude a nossa história, mude o nosso entendimento. O que o Espírito faz é te revelar o reino de Deus. Como que ele te revela o reino de Deus? Te mostrando o que há no mundo, as coisas que há errada no mundo, os teus procedimentos errados. O Espírito começa a revelar em você o que você faz que não agrada a Deus. E você começa a mudar de vida e a parar de fazer coisas que você fazia que desagradava a Deus. Pode ser que você caia algumas vezes, pode ser. Mas o que você faz? Limpa o coração, pede perdão, conversa com Deus, diz para que Deus transforme a sua vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tem hábito que é difícil sair. Tem hábito que é difícil a gente parar. Mas que o Espírito Santo nos ajude e nos auxilie a mudar o nosso entendimento. Comece falando a verdade. Comece amando a justiça de Deus. Comece a interagir com os irmãos, pedindo força para que Deus possa mudar a nossa mente e o nosso coração. Amém?